Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aleatoriedades. Hoje a gente vai falar de uma figura que, olha, habita os nossos sonhos e também nossos pesadelos oceânicos há milênios. Sereias, né? Essas criaturas fantásticas que navegam pelo nosso imaginário há séculos. Mas e se a gente deixasse a mitologia um pouquinho de lado e olhasse para elas com um olhar, digamos, mais científico? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer: pegar esse mito incrível e aplicar as regras da biologia especulativa. Então, a nossa grande pergunta aqui é a seguinte: se uma criatura como a sereia existisse de verdade, na vida real, como ela seria? O que será que a evolução teria a dizer sobre um ser que é metade humano, metade peixe? Bora descobrir. Bom, para começar, vamos mergulhar fundo nisso. Antes da gente tentar reconstruir a sereia, a gente precisa primeiro entender o modelo que todo mundo tem na cabeça, sabe? Aquela imagem que veio lá das lendas antigas e que a gente vê hoje em dia nos filmes, nos livros, em todo lugar. Essa imagem é super familiar, né? A gente tem a parte de cima do corpo humano, geralmente retratada como linda, sedutora. Aí vem a cauda de peixe, cheia de escamas coloridas, cabelos longos, esvoaçantes. E, claro, não podia faltar aquele canto irresistível que é um perigo para os marinheiros. É com esse material que a gente vai trabalhar. Agora, olha que interessante. Isso aqui nos lembra que a origem do mito é bem mais sombria do que a gente costuma lembrar. Longe de serem só aquelas personagens amigáveis dos desenhos, as sereias eram, na verdade, a personificação dos perigos do mar. Uma beleza que era literalmente fatal. Ok, e é exatamente aqui que a fantasia dá de cara com a realidade, com a física, com a fisiologia. Agora a gente começa a aplicar as regras da biologia para entender por que a sereia clássica, do jeito que a gente imagina, bom, infelizmente ela não ia durar muito tempo no mundo real. E o primeiro grande desafio, talvez o principal de todos, é o movimento. Pensa bem, como é que essa criatura ia nadar de um jeito que funciona, que é eficiente? Olha só o problema. A espinha dorsal é o grande X da questão. Peixes nadam balançando a cauda de um lado para o outro, na horizontal. Já os mamíferos aquáticos, tipo golfinhos e baleias, dobram a espinha para cima e para baixo, na vertical. Juntar uma espinha humana que se move como a de um mamífero com uma cauda de peixe cria um conflito anatômico total. Ela simplesmente não conseguiria gerar força para nadar direito. Beleza, vamos pro próximo problema gigantesco. E a respiração? Como é que se respira debaixo d'água? Essa questão do oxigênio é crucial. Como um ser com pulmões de gente ia conseguir viver no oceano? E aí a coisa só complica. É um problema atrás do outro. Sem guelras ou brânquias, não dá para tirar o oxigênio da água, então ela teria que subir para respirar a todo momento. Aqueles cabelos longos e lindos, na prática, criariam um arrasto gigantesco, atrapalhando tudo. E a pele humana, fininha, sem uma boa camada de gordura por baixo, ela ia congelar em qualquer lugar que não fosse super quente. Bom, já que o modelo clássico não funciona de jeito nenhum, que tal a gente fazer o exercício contrário? Vamos brincar de ser a evolução. Como a gente projetaria uma sereia que fosse, de fato, adaptada para viver no mar? Certo, vamos pegar como base os mamíferos marinhos que já existem. Primeiro passo, adeus cabelo. O corpo precisa ser liso para deslizar na água. Segundo, uma camada bem grossa de gordura, igual das baleias, para não morrer de frio. Terceiro, as mãos teriam membranas entre os dedos para ajudar a nadar. Quarto, para expirar, um espiráculo, aquele buraquinho no topo da cabeça, igual aos dos golfinhos, seria perfeito. E por último, os olhos, bem grandes para captar o máximo de luz na escuridão lá do fundo. E o resultado dessa nossa engenharia evolutiva seria isso aí. A nossa sereia cientificamente correta se pareceria muito mais com um peixe-boi. E o mais fascinante é que isso fecha um ciclo, né? Porque os historiadores acreditam que foram justamente os peixes-boi que os marinheiros de antigamente, cansados e solitários, confundiram com sereias. A realidade, no fim das contas, acabou inspirando o mito. Certo, agora a gente já tem o nosso projeto de sereia que faz sentido. Vamos um pouco mais longe. Vamos especular sobre a história dela. De onde essa criatura teria surgido e por que a gente não encontra nenhuma por aí hoje em dia? Olha, existe uma hipótese bem controversa, mas muito interessante, chamada teoria do macaco aquático. A ideia é que em algum ponto da nossa evolução, nossos ancestrais passaram por uma fase semi-aquática. E isso explicaria por que nós somos primatas tão estranhos, sem pelos, com uma camada de gordura sob a pele e com um controle da respiração que outros macacos não têm. Então, seguindo essa linha de raciocínio, que já é quase uma ficção científica, as sereias poderiam ser nossas primas evolutivas. Imagina só,
Um ramo da nossa árvore genealógica que, em vez de voltar para a savana, mergulhou de vez no oceano e se adaptou completamente. Tá, mas e por que elas teriam sumido? Bom, um artigo pseudocientífico que tentou levar essa brincadeira a sério sugeriu uma causa no mínimo bizarra: águas-vivas. Isso mesmo. A teoria é que teria acontecido uma explosão na população de águas-vivas e a pele fina das sereias, que a gente já viu que seria um ponto fraco, não aguentaria os tentáculos. Elas teriam sido extintas por águas-vivas. É uma ideia bem criativa, convenhamos. Mas para a gente fechar, que tal um último pensamento bem provocador? E se a gente estiver procurando as sereias no tempo errado? E se a história delas não estiver no passado, mas sim no nosso futuro? Pensa bem, com os avanços da bioengenharia, com tecnologias de edição genética como o CRISPR, já não soa tão absurdo assim imaginar que um dia a gente possa modificar nossos próprios corpos para viver em outros ambientes, como o fundo do mar. Quem sabe os futuros habitantes dos oceanos não sejam outra espécie, mas sim nós mesmos, transformando um mito milenar numa nova realidade. E aí, curtiu mergulhar nesse mistério com a gente? Então, não fica aí à deriva. Deixa o seu like para nos ajudar a navegar pelo algoritmo e, claro, se inscreve no canal Aleatoriedades para não perder a próxima onda de conhecimento. Valeu!